É possível viver dos rendimentos de fundos imobiliários para sempre, mantendo o poder de compra? Essa é uma pergunta relevante, porque os fundos imobiliários são muito procurados justamente por quem busca renda passiva permanente e homogênea. E é muito fácil encontrar alguém que afirma viver de renda de fundo imobiliário. Mas eu sou um cientista, um pesquisador. Alguém falar não basta, mesmo que seja eu. Eu quero ver os dados. Um artigo publicado esse ano, em 2024, na Brazilian Review of Finance, relata as conclusões de um estudo que abordou justamente essa pergunta, intitulado de Sustainable Withdrawal Strategies for Brazilian REITs Portfolio, ou em português, Estratégias Sustentáveis de Retirada para Portfólios de FIIs. O trabalho investiga estratégias para sustentar retiradas financeiras de carteiras compostas por fundos de investimento imobiliário no Brasil. Ele aborda os desafios relacionados à manutenção do capital ajustado pela inflação, enquanto permite retiradas regulares, analisando dados de 19 fundos imobiliários entre 2014 e 2023. O estudo busca responder se é possível fazer retiradas mensais por tempo indeterminado, ajustando o capital investido pela inflação e mantendo o poder de compra dos rendimentos ao longo do tempo. Os autores simulam o resultado de duas estratégias e mais uma que vai ser aplicada às duas primeiras. Essas estratégias foram aplicadas a um portfólio teórico igualmente ponderado entre 19 fundos imobiliários, todos eles com operação contínua entre 2014 e 2023, 10 anos. Esse recorte permitiu capturar um cenário completo, incluindo momentos de alta da inflação e estabilidade econômica, analisando a sustentabilidade dessas retiradas. As duas estratégias estudadas foram as seguintes. Primeira, chamada de estratégia ingênua. Nela, o investidor retira apenas o rendimento que excede a inflação mensal, preservando o capital inicial. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você investiu R$100 mil em fundos imobiliários, R$100 mil, esse é o valor do seu investimento. Em um mês, esses fundos geraram R$800 em dividendos. Só que a inflação nesse mês foi de 0,3%, o que sobre o investimento inicial de R$100 mil representa R$300. Então, por essa estratégia ingênua, o investidor vai retirar R$500, ou seja, R$800 que foram os seus rendimentos, menos os R$300 que representam o impacto da inflação sobre o capital investido. Essa estratégia é simples, mas em meses de inflação alta ou de rendimentos baixos, as retiradas podem variar muito. Visando uma maior estabilidade nas retiradas, os pesquisadores investigaram uma segunda estratégia, que foi chamada de estratégia ajustada dinamicamente. Essa é a segunda estratégia. Ela calcula a média dos rendimentos em períodos de 3, 6 ou 9 meses, visando suavizar as retiradas mensais. Funciona assim. Imagine que o seu mesmo investimento de R$100 mil gerou nos 3 últimos meses rendimentos de R$1.000, R$800 e R$600. A média dos 3 meses é R$800. Se a inflação média desse mesmo período foi de 0,4% ao mês, a retirada em cada mês será de R$400. Mesmo que os rendimentos mensais ou a inflação variem, o investidor suaviza essas variações ao calcular a retirada, não pelos últimos valores, mas pelas médias. É também uma estratégia muito simples. Por fim, as duas estratégias já descritas foram testadas com e sem um período de acumulação, ou seja, um período sem retiradas e com um reinvestimento de 100% dos rendimentos. Como era de se esperar, as duas estratégias performaram melhor com um período de acumulação. Quais foram as principais conclusões do estudo? Os retornos mensais médios
gerados pelas estratégias variaram entre 0,28% e 0,31% acima da inflação, demonstrando que viver de rendimento de fundo imobiliário sem perder o poder de compra teria sido absolutamente viável com aquela carteira e naquele período entre 2014 e 2023, aplicadas as estratégias propostas no estudo. Mas a volatilidade entre os rendimentos dos fundos imobiliários exige que os investidores estejam atentos à gestão do fluxo de caixa. Então, agora temos mais argumentos para responder à pergunta: é possível viver dos rendimentos de fundos imobiliários? Com base nesse estudo, podemos responder: sim, foi possível. Na teoria, existem estratégias de retirada que permitem a homogeneização e a preservação do poder de compra dos rendimentos de fundos imobiliários no longo prazo. Viu só? Pesquisa aplicada não é legal? Percebeu como esse tipo de conteúdo pode te ajudar a ser um investidor de fundo imobiliário muito melhor? Pode te ajudar no seu planejamento de longo prazo? Na verdade, quanto mais incentivarmos o estudo, a pesquisa acadêmica sobre o setor de fundos imobiliários, maior a chance de todos nós ganharmos. Então, toma vergonha nessa cara, para de dar coraçãozinho em vídeo de dancinha, deixe o seu like aqui e compartilhe. Ah, sim, e o mais importante, talvez até você já saiba, desliga isso aí e vai estudar.